Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem, estejam em paz. Vamos ao nosso texto base. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12, diz assim: para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Até aqui. Vamos orar. Senhor, eu oro por tua palavra, oro pedindo em nome de Jesus, que o Senhor venha com a tua graça, o Senhor venha com o teu poder, nos dando entendimento e sabedoria. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Veja, 2 Tessalonicenses é uma carta riquíssima. Cada versículo que você anda são revelações novas, são verdades novas. Nós acabamos de sair da parte escatológica da carta, falando sobre o final dos tempos. Nesse trecho que nós estamos passando, a partir do versículo 10, 11, cada versículo vai falar de um aspecto da nossa salvação. É impressionante a capacidade que Paulo tem de, em muito poucas palavras, mostrar qual é a condição humana. E nesse versículo 12, o que chama a atenção é o quê? Que as pessoas não creem na verdade do Evangelho, mas ao contrário disso, elas têm prazer na iniquidade. Não somente elas viram as costas para Deus, como elas se esforçam nas suas práticas pecaminosas. E aí vem a pergunta: pastor, por que isso acontece? Veja, o mundo tenta responder à maldade humana há séculos. Porque a maldade humana é inexplicável. Por exemplo, você pega uma criança, um bebê de colo, ele nasce bonitinho, vai mamando, de repente, uma hora ele está no seu colo, você fala, não. Ele levanta a mãozinha e tenta dar um tapa em você. Aí você fala, mas não é possível, quem ensinou? Ninguém ensinou. Da mesma maneira, essa criança vai crescendo, num determinado momento ela mente de maneira boba. Só que você vê os pais, nenhum pai fica ensinando o filho a mentir. Aí vem a pergunta, da onde que vem isso? O mundo tem uma hipótese, o mundo diz o seguinte, vários filósofos falam que o ser humano nasce bom. E que a sociedade é que estraga o ser humano. Muita gente acredita nisso, isso apoia muita coisa no mundo moderno, inclusive em relação à punição de crimes. O que o pessoal fala? Coitado, ele é uma vítima do sistema. Lógico, não vou querer dizer que a sociedade humana é perfeita, não. Mas é muito fácil você colocar a culpa nos outros. Por exemplo, na geração atual, pode conversar com as pessoas, sempre existe um culpado, sempre existe uma justificação. Dificilmente se ouve alguém falar, olha, eu errei, eu provoquei isso aí, eu estou experimentando a consequência dos meus atos e eu preciso lidar com isso. Em geral, não, sempre alguém é culpado. Agora, a grande questão é o que a Bíblia diz. E a Bíblia traz uma informação completamente contrária do mundo. A Bíblia fala que o ser humano já nasce pecador. De que maneira que isso acontece? Adão, como cabeça da raça, caiu em pecado. A partir dali, não existe homem, não existe mulher que venha ao planeta sem ser um descendente de Adão e Eva. Aquele Adão e Eva que foram colocados de maneira perfeita no jardim do Éden, pecaram. E o pecado se fundiu a eles, tanto é que eles morreram. Adão morreu acima dos 900 anos, mas ele morreu. Por quê? O salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aí eu tenho outro cabeça, que é o segundo Adão, que a Bíblia chama, que é Jesus Cristo. A partir de Jesus, todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Mas olha que interessante,
A obra da cruz do Calvário não remove a natureza pecaminosa do meu corpo. E esse meu corpo, se não acontecer o arrebatamento nos nossos dias, ele vai conhecer a sepultura. Porque nele habita uma natureza pecaminosa. Alguns chamam ela de carne. Alguns chamam ela de concupiscência da carne. Outros chamam ela, de uma maneira mais teológica, de depravação total. Outros chamam ela de inabilidade total do ser humano. São vários os nomes. Um dos que eu mais gosto é a depravação total. Mas o que os teólogos querem dizer com isso? Que o ser humano é o mais ruim, é o mais maldoso, é o mais depravado quanto possível? Não. O que a Bíblia nos mostra é que todas as áreas da existência humana foram comprometidas pelo pecado. Todas elas. Agora, por que você vê pecadores fazendo coisas boas? Porque o pecado não tirou de nós totalmente a imagem e semelhança de Deus. Tanto é que você vê, às vezes, os piores pecadores fazendo coisas boas. Porque eles ainda carregam em si algo da semelhança de Deus. Outro detalhe, Deus tem a sua chamada graça comum, que ele dá a todos os homens, que é o que mantém o planeta de uma maneira razoável. Se Deus retirasse sua graça comum, o ministério do Espírito Santo, que é onipresente e que controla toda a história humana, provavelmente em uma semana já não tinha mais mundo. Porque o ser humano entregue a si mesmo sem a graça comum pode causar muitos males. Agora a grande pergunta é, o que a Bíblia me fala sobre isso? Então vamos correr alguns textos. Primeiro texto, livro do Gênesis, capítulo 6. Nós lemos esse versículo na palavra passada. Quando eu explicava que, para mim, quem restringe a manifestação do anticristo é o Espírito Santo. Mas eu vou ter que ler novamente esse versículo, para vocês verem a riqueza dele. Ó, minha Bíblia não chega em Gênesis, chegou. Gênesis 6. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. O que essa passagem aqui mostra? O multiplicar da maldade humana. Agora, interessante o quê? A palavra coração na Bíblia, ela tem vários significados. Nesse texto aqui está falando do homem interior, da essência do ser humano. O ser humano, em sua essência, é uma essência pecaminosa. É uma essência que se afastou daquilo que o homem tinha vindo da parte de Deus. O ser humano é corrompido. O pecado habita no meu íntimo. E esse pecado aqui, nessa fase, eu tenho que lembrar que aqui o Espírito Santo não habitava no homem. O Espírito Santo habitava no meio do povo de Deus. Então aqui os homens, a maldade se multiplicou demais. Haviam heróis, valentes, guerreiros. Provavelmente havia mistura espiritual. Muita coisa está descrita nesse capítulo 6 de Gênesis. Mas a coisa chegou num nível tal que Deus falou, olha, parou, vou limpar. Para vocês terem uma ideia, alguns cálculos matemáticos nos levam a pensar que o número de pessoas que morreu no Gênesis foi em torno de 4 bilhões de pessoas. Por causa da longevidade do multiplicar.
Então chega tranquilo em 4 bilhões de pessoas que foram arrancadas com raiz e tudo. Nós entendemos que o dilúvio foi universal e que todos morreram no dilúvio. Os únicos que escaparam foram as 8 almas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas. E a Bíblia fala que Noé era puro em suas gerações. Mas olha que interessante, você fala, bom, Noé era puro em suas gerações, então está tudo resolvido. Veio o dilúvio, resolveu. Quer ver que barato? O mesmo livro do Gênesis, capítulo 8. Versículo 21. Vamos ler o 20 para dar sentido. Aqui é a saída da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu o local sob o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro. E o Senhor disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra, por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Olha que interessante, quem estava aqui? 8 pessoas. Que a Bíblia fala que era puro de linhagem nas gerações. Por quê? Porque ele veio da geração de 7 e também não teve nenhum tipo de mistura espiritual. Se manteve puro. Mesmo assim que ele sai da arca, o que Deus fala? Olha, desde a sua meninice, quer dizer, desde o princípio e desde muito jovem, o coração do homem é mau. O que esse versículo está nos ensinando? Que aquela criancinha, coisa mais fofa, coisa mais linda, lá dentro daquele coraçãozinho, existe uma natureza pecaminosa indomável, uma natureza pecaminosa terrível, que se não for freada, pode fazer muitas coisas ruins. É isso que Deus está falando. E como que a gente sabe que Noé era pecador? Porque logo na sequência, Noé vai plantar uma vinha e ele vai se embriagar. Logo na sequência, na embriaguez, seu filho peca tirando sarro do pai. Então a gente vê que o pecado estava no sangue, passando de pai para filho. Porém, a grande vantagem do dilúvio é que não havia mais contaminação entre a linhagem de Sete e a linhagem de Caim, e não havia contaminação espiritual com seres espirituais. Então a terra teve uma espécie de um recomeço, mas a natureza pecaminosa estava lá. Amém? Aí vamos um pouco mais à frente, livro dos Salmos, Salmo 14. Salmo 14, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Olha o 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Até aqui. O que está dizendo? Que Deus olha de lá de cima. Só vê pecadores. A diferença é que um mais, outro menos. Se não fosse o sangue de Jesus cobrindo nossos pecados, Deus, ao olhar essa congregação aqui, tanto aqui como na outra sala, só veria pecadores. Sem exceção. Porque nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus, esse pecado nosso foi expiado e nós fomos declarados justos. Por isso que, inclusive, a gente pode até apresentar nossas orações diante de Deus sem ser fulminado. Porque cada vez que eu apresento as minhas orações, é como se eu entrasse no Santo dos Santos. E a Bíblia fala que se alguém entrasse no Santo dos Santos com pecado, morria. Por
causa da cobertura do sangue de Jesus, eu posso apresentar minhas orações. E tem crente que não dá o mínimo valor para orar, porque não tem o entendimento que cada simples oração que você faz, você está entrando na presença de Deus. Um miserável pecador, perdido, resgatado pelo sangue de Jesus. Amém? Mais um salmo, Salmo 51. É o Salmo de Davi. Versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade foi formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Até aqui. O que Davi está falando? Que quando ele foi concebido, o pecado já foi passado para ele, na concepção, através do pai e da mãe. Em iniquidade foi formado. E ele fala, o meu pecado está diante de mim. Por isso que nós podemos afirmar com toda certeza que um recém-nascido, por exemplo, o Tiago, já é um pecador em potencial. A diferença é que ele ainda não teve tempo de pecar, porque ele só tem 4 dias de vida. Mas é uma questão de tempo até ele transgredir a lei pela primeira vez. E ao transgredir a lei pela primeira vez, ele se torna réu de toda a lei. E aquilo condena ele a uma eternidade sem Deus. Porque o salmista fala, Davi fala, pequei contra ti. O nosso pecado é contra a santidade de Deus. Não é apenas contra você e contra terceiros. Nosso pecado é contra a santidade de Deus. Nós vivemos uma geração que não dá o devido valor ao pecado. O pecado ofende a Deus. Seriamente, para Deus não tem pecadinho ou pecadão. Todos os pecados ofendem ele. O que tem é o pecado que tem maior consequência e o pecado que tem menor consequência. Mas os dois ofendem a Deus de maneira idêntica. E o salmista sabia disso. Essa era a diferença de Davi. Davi aqui tinha cometido homicídio. Quando Natan jogou na cara dele o que ele tinha feito, o que ele fez? Confessou e abandonou sua transgressão. Imediatamente, não ficou negociando, não ficou justificando. Ai, Deus, ela era bonita, sabe? Eu estava andando no terraço. Marido podia ficar com ela de lua de mel, não quis guerrear, ela estava se banhando. Deus, o Senhor mesmo fez ela bonita. O Senhor me deu saúde, eu estava aqui, passeando. Afinal, que mal tem? Eu sou homem, ela é mulher, sabe? Nós nos amamos, rolou o clima. Davi não podia ter feito isso. Só que Davi sabia do pecado da fornicação e se arrependeu. Só que veja que interessante. A consequência ficou, por causa desse pecado aqui, a espada não ia se apartar mais da casa de Davi. E ele perde 4 filhos. Ele perde primeiro a criança, que nós sabemos o nome. Aí ele perde Absalão. Aí ele perde Adonias. E aí ele perde o que violentou a irmã. Já vou lembrar o nome dele. Que é o que violentou a irmã. Quer dizer, teve uma filha violentada e 4 filhos mortos. Por quê? O nosso pecado é perdoado, mas não é garantido que a consequência vai ser tirada. Tem que tomar muito cuidado com isso. Consequência fica. Amém? Mesmo livro do Salmos 58, versículo 3. Olha que interessante. Aliena-os. Vamos ler o 2 para dar sentido. Antes, no coração, forjais iniquidade.
Sobre a terra pesais a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda, que tapa os ouvidos. Desde quando os ímpios se alienam? Desde o seu nascimento, desde a sua mocidade. Entendeu? Aqui eu já passo a ter uma doutrina bíblica. De que assim que a criança nasce pecadora. Eu lembro certa vez, num período de oração, uma irmã foi orar, só pediu para a irmã, ora pelas crianças. Ela falou, Senhor, nós queremos colocar os nossos anjinhos, tal. Mas orou 15 segundos. Botei a mão no ombro dela e falei, irmã, só um minutinho. Deixa eu explicar uma coisa para a irmã, não tem anjinho. Eles são tudo natureza de serpente. Se não se converterem, são filhos do diabo, que vão fazer muita maldade. Então, a oração correta da irmã é o seguinte, Senhor, tem misericórdia dos nossos pequeninos, guia eles no teu caminho, não permita que eles se desviem nem para a direita nem para a esquerda, não permita nenhum tipo de maldade. Senhor, o Senhor mesmo sabe que eles não sabem discernir a mão direita, a mão esquerda. Nossa, a irmã regalou o olho. Porque na cabeça dela eles eram anjinhos, não sei de onde tirou. Porque existe uma teologia da oração. Preciso saber o que eu estou orando. Senão não vai ter efeito nenhum. Mas em geral, se você perguntar para a grande maioria dos crentes, você vai perguntar, e aí, você acha que as crianças são anjos? Ah, pastor, sim, são anjinho. Toma o pirulito na mão dela. E dá um revólver 38 e ensina a tirar para ver o que ela faz. Se ela não tira na bala o pirulito de volta. Entendeu? Porque a natureza é pecaminosa. Uns mais, outros menos. Isso aqui tem a ver com a teologia da educação dos seus filhos. Lembra como você era quando você era novo. Lembra o que você foi capaz de fazer. O seu filho pode fazer 5 vezes pior. Não se iluda, porque você é pai. Seu papel é educar, é controlar. Tesourão. Para que a criança entregue a ela mesma, não destrua a sua vida. Vocês viram que ontem aquele rapaz lá que atirou lá na escola já morreu na prisão. Quer dizer, 3 pessoas. 2 inocentes e um maluco. Os 3 morreram. Será que não faltou um limite? Será que não faltou um tesourão? A Bíblia fala que a criança entregue a ela mesma vai destruir sua vida. Para isso Deus colocou papai e mamãe. Mas pastor, lá na escola falaram que eu tenho que ser amigo do seu filho. A última coisa que você tem que ser amigo do seu filho. Você nunca foi pago para ser amigo do seu filho. Você foi pago para educar seu filho. Agora, nesse processo de educação, vai existir um grau de amizade. Mas você é pai, ele é filho. Existe uma autoridade. E isso incomoda muita gente. Porque falou autoridade, ninguém quer. Amém? Então vamos lá, vamos para o Novo Testamento, Evangelho de João. Deixa eu correr um pouquinho. Capítulo 3. João, capítulo 3. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Até aqui. Qual é a marca do pecado? Resistir a Deus. Qual é a natureza do ser humano? Inimigo de Deus.
Pastor, num determinado momento eu senti vontade de ir para a igreja. Graça agindo na sua vida. Nós vamos falar sobre isso, não hoje. Mas o que eu tenho que entender aqui? Que Jesus Cristo, o maior mestre, está ensinando. Olha, quem está nas trevas não quer saber da luz. Nem vai querer saber. Por quê? Porque se ele se aproxima das luzes, as obras más dele se revelam. Então ele fica longe. Por isso ele é condenado. Por que o ser humano vai para o inferno? Porque não creu em Jesus e porque ele é um pecador. Esse pecado leva o ser humano ao inferno. Amém? Mais um texto, Atos dos Apóstolos, um livro à frente, capítulo 7. Versículo 51, um dos maiores versículos, um dos maiores discursos da Bíblia. Esse aqui é o discurso de Estevão, o primeiro mártir cristão. Atos 7, 51, diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Mais uma informação. O que o pecado gera? Resistência a Deus, resistência ao Espírito Santo. Nós vamos aprender nas palavras da frente que é necessário Deus operar um milagre, igual ao milagre da criação do universo, aquela palavrinha que Deus fala, haja luz, e houve luz. Esse milagre da criação do universo é o que Deus tem que fazer para que o ser humano pecador saia dessa condição. Homens de dura cerviz, vós sempre resistis ao Espírito. Entenda, quando você está pregando o Evangelho, quando você está falando de Deus, a pessoa mesmo rindo na sua cara, a situação natural dela, é essa aqui. Se ela começar a se interessar, é que a graça e a misericórdia de Deus estão começando a alcançar ela. É necessário um milagre para salvar o homem, por causa do efeito do pecado. Mesmo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Versículo 6. Deixa eu voltar uma página que eu passei, fiquei empolgado. Olha que interessante. Vamos ler o 5. Vamos ler o 4. E todos os sábados disputava na sinagoga, e convencia judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo, impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. O que eles fizeram em cima da pregação de Paulo? Resistiram e blasfemaram. Quantas e quantas vezes você falou de Cristo para as pessoas? Qual foi a resposta delas? Não. Olha, uma hora eu vou, uma desculpa. Não, eu entendo que foi bom para você. A hora que der eu vou, tá? Está dando uma desculpa, está querendo ser educada. Mas está resistindo. Por quê? Porque ela acha que as obras dela não são trevas, porque ela não se achegou à luz. Vamos aplicar o que Jesus ensinou. Se ela se aproximar da luz, ela vai descobrir o que é o pecado. E vai ver a situação dela, e vai descobrir que o pecado condena. E vai ver que precisa de Cristo. Entendeu? Agora, o que você tem que aprender aqui? A natureza pecaminosa, a depravação total, faz com que o ser humano resista à atuação do Espírito Santo e à atuação de Deus. É essa a situação que você pega quando prega. Se Deus não fizer um milagre, vai morrer na casca. Lembra, você não tem poder de salvar ninguém. Pode ser o maior orador,
Mas você tem poder de compartilhar o evangelho, porque Deus, nós vamos ver isso, Deus escolheu chamar pelo evangelho. Amém? Mesmo livro de Atos dos Apóstolos, não, acabou Atos. Próxima carta, Romanos capítulo 3. Olha que interessante. Versículo 9. Diz assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Vamos fazer uma pausa aqui. Como é que Paulo inicia a narrativa? Olha, tanto judeus como gentios, como gregos, estão debaixo do pecado. Reforçando a doutrina bíblica. Percebe que já é uma doutrina consolidada. Ninguém pode alegar que o ser humano não está debaixo do pecado. Eu vou ter que chamar Jesus de mentiroso, Paulo de mentiroso e Moisés de mentiroso. E o que é pior, vou ter que chamar o Deus Espírito Santo que inspirou a Bíblia a ser escrita de mentiroso. Tem coragem? Mas ele é tão bonzinho. Mas vamos seguir, versículo 10. Como está escrito, 2 pontos. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Gente, esse aqui é o maior texto sobre a natureza pecaminosa, sobre a depravação e corrupção do ser humano. Não há quem busque, não há quem entenda. Todos pecaram, destituídos estão da glória, da presença de Deus. Não há quem faça o bem. Aqui fazer o bem não é da cesta básica. Aqui é fazer o bem segundo a verdade bíblica, dentro da vontade de Deus. Você não pode tirar o texto fora do contexto, senão ele vai perder compreensão. Mas aqui mostra o tamanho do estrago que o pecado fez. A grande questão nossa é a seguinte: pastor, mas espera aí. Eu nunca matei nenhuma criança. Eu nunca botei bomba em colégio. Eu nunca trafiquei droga. Eu nunca cometi assassinato. Como que eu sou pecador? Esse é o padrão. A última pessoa que eu evangelizei olho no olho, a pessoa olhou na minha cara e falou: não, mas eu não tenho pecado. Aí eu falei para a pessoa: você conhece os 10 mandamentos? Eu conheço. Você já transgrediu alguma vez um deles na vida? Transgrediu. Eu falei: esse pecado te condena ao inferno. O que aconteceu? Parede. Bom. 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 Qual é a minha expectativa? Bom. Bom. E aconteceu um milagre que aconteceu comigo e com você. Sabe por quê? Quando você evangelizar alguém, lembra que você era pior que a pessoa. Você era tão duro quanto a pessoa. Ou mais. É que agora você está do lado de cá do vidro. Deus já fez o milagre. Você nasceu de novo. O Espírito Santo é o sol do seu espírito. Agora é fácil. Mas lembra antes, quando você era inimigo de Deus e vivia uma vida de devassidão? Transgredindo o tempo todo, com toda a avidez? Esses éramos nós. Eu adoro essa ilustração. Bom! Porque é literalmente o que acontece. É o poder de Deus, o dinamis do Espírito Santo, o dínamo do Espírito Santo moendo tudo.
Aí Deus vem, tira o coração de pedra num milagre e coloca o coração de carne. Imediatamente o que acontece? A pessoa passa a amar Deus. Aconteceu um milagre. Nós vamos ver isso nas outras palavras. Nós tínhamos o coração de pedra. Muito duro. Amém? Glória a Deus por trocar o nosso coração. Vamos seguir. Romanos capítulo 5. Versículo 12. Olha a doutrina sendo reforçada. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Está explicado. Por que todos pecaram? Porque por um homem entrou o pecado no mundo, juntamente com o pecado entrou a morte, e aí passou a todos os homens. O ser humano não é pecador porque peca. O ser humano peca porque é pecador. É que nem aquela ilustração que muita gente usa, que tinha um escorpião, estava precisando atravessar um rio, aí parece que um pato ofereceu lá, ele pediu para o pato ajudar, o pato falou, não vou te ajudar que você vai me picar. Aí o escorpião falou, não vou te picar, pode me atravessar. Aí ele subiu nas costas do pato, atravessou o rio. Quando chegou do outro lado, que o escorpião foi descer, o escorpião foi lá e picou o pato. Aí o pato ali quase morrendo falou, pô, você falou que não ia me picar. Ele falou, desculpa, mas é minha natureza. Nós somos esse escorpião. É a nossa natureza. Uns mais, outros menos. Uns com mais coragem, outros com menos coragem. Essa é a minha natureza. Amém? Aí vamos seguir. Próxima carta. 1 Coríntios, capítulo 2. Esse texto aqui é bem legal. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Olha que interessante, mais um versículo para você entender a mente do incrédulo. Quando você fala do evangelho, para o incrédulo é loucura. Ele não entende, entender com o coração. Não é entender com a mente, entender com o coração. Ele não consegue entender, porque parece loucura você dizer que Deus vem entre os homens. Primeiro você está dizendo que o homem é pecador. Aí a segunda coisa que você está dizendo é que Deus veio na forma de um corpo de homem, só que sem pecado. Morreu numa cruz. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, e quem não crê já está condenado. Aí vai falar, mas condenado por quê? Ah, porque você é pecador. Não, mas eu não sou pecador. Como? Veja, todo mundo erra. Quem nunca colou na prova, quem nunca deu um tapa na orelha do coleguinha no colégio, quem nunca pegou uma caneta que não era dele. Eu não vou para o inferno por causa disso, eu não sou tão ruim. Inclusive, em dezembro do ano passado, na festa lá da igreja, eu dei 10 cestas básicas. Eu ajudo as famílias, eu faço obra de caridade. Nós vamos ver o que as obras de caridade podem fazer. Nós vamos ver nas outras palavras. Está tudo em Tessalonicenses. Mas quando você está pregando evangelho, a pessoa pode até fazer cara de interessada. Vamos imaginar uma pessoa sem ação do Espírito Santo. Sem a graça operando para salvar. É loucura o evangelho. É loucura. Não faz sentido. Porque a pessoa não consegue se enxergar pecadora.
ela acha que de alguma forma ela merece algo bom da parte de Deus. A Bíblia ensina completamente o contrário. Entendeu? Agora, nasceu de novo, virou espiritual, seus olhos abriram, entende tudo bem. Aí sabe tudo. Porque o Espírito Santo está nele. Nova natureza. Amém? Agora vamos virar mais 3 cartas, Efésios, capítulo 2, nosso último texto. Passa por 2 Coríntios, passa por Gálatas e chega em Efésios. Capítulo 2. Isso aqui é muito importante. Efésios também é um tratado de salvação. Efésios 2, versículo 1, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Vamos começar no versículo 1. Vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olhe para mim. O salário do pecado é a morte. A morte passou a todos os homens. Qual é a condição do ser humano? Morte espiritual. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pelo que a gente aprende da Bíblia, um morto pode fazer algo em relação a Deus? Um morto no oceano pode levantar e sair nadando? Um morto por si só pode levantar do necrotério e sair andando? Entende? Porque a sua salvação foi um milagre de Deus. Espiritualmente você estava morto. Precisou, olha a ordem. Um morto crê? Não, é só ler o texto. Mas pastor, eu criei, como é que é isso? Deus te vivificou. Deus teve que trazer vida. Lembra, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. É o ministério salvador do Espírito Santo. Você estava morto espiritualmente. Além disso, você andava segundo o curso do mundo. Além disso, você era filho da ira. Além disso, olha o que fala o versículo 2. Vou reler o versículo 2. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, vírgula, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Eu pergunto, qual é o nome genérico do príncipe das potestades do ar? Diabo. O que Paulo está nos ensinando? Confirmando o que Jesus ensinou. Antes de eu ser salvo, eu sou filho do diabo. Lembra que alguma vez na sua vida você já ouviu falar que todos são filhos de Deus? A turma fala muito isso por aí. Mentira. Jesus Cristo ensinou, Paulo confirmou. Ou você é filho de Deus, se você não é filho de Deus, você é filho do diabo. E você anda segundo o curso dele. A diferença é a profundidade. A diferença é o quanto você anda debaixo. Nossa situação é terrível. A gente se acha muito bom. Nós não somos bons. Deus precisou pegar o defunto espiritual e trazer vida. Lembra? Tirarei o coração de pedra. Essa é a nova aliança de Jeremias 31. Tirarei o coração de pedra, colocarei o coração de carne e darei o meu espírito a todos eles. Isso aí
foi estendido também aos gentios, que somos nós. Era uma promessa só para Israel. Com a chegada da plenitude dos tempos, com a chegada de Jesus Cristo, os benefícios dessa promessa foram estendidos a nós gentios. Mas coloca de uma vez por todas na sua cabeça, você estava morto. Deus precisou fazer um milagre. Às vezes a gente tem um coração ingrato para Deus. Às vezes a gente não reconhece o que Deus fez. Muitas vezes a gente trata Deus como se Ele tivesse obrigação de nos salvar. Irmãos, segundo o caráter de Deus, segundo o seu caráter santo, a única obrigação que Deus tinha era mandar você para o inferno. Por causa da justiça dele. Mas Ele muito nos amou, e a coisa é tão séria que Ele precisou vir em carne. Porque o pecado entrou através de um homem, aí o pecado tem que sair através de um homem. Por isso que Jesus Cristo encarnou. Por isso que Jesus Cristo é 100% Deus, 100% homem. Jesus carrega as duas naturezas. E foi o único ser humano que morreu sem pecado. Adão chegou a viver sem pecado. Eva chegou a viver sem pecado. Mas não morreram sem pecado. Jesus sim. Nasceu, foi concebido. Lembra, imaculada concepção, não teve homem. Jesus foi plantado no útero de Maria. Foi um milagre que Deus fez. Não teve participação de varão. Não teve óvulo de Maria. Virá sobre ti o Altíssimo e conceberás. Imaculada concepção. Aí o que a turma faz? Faz uma imagem do tamanho do mundo, bota uma mulher lá, que eu nem sei quem é assim. E a turma sai tudo adorando o ídolo. Quem é? Imaculada Concepção. Misericórdia. Eu sou devoto da Imaculada. Coitado, com todo respeito, misericórdia. Pegou a coisa mais nobre que Deus fez, coisa mais miraculosa que Deus fez, que foi Maria conceber da parte de Deus. E Jesus, com uma natureza pura, por isso que não teve participação de Maria e nem de varão. Deus teve que vir sobre Maria. E ela concebeu miraculosamente. Para quê? Para partir dali, depois de Jesus fazer a obra da cruz, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cuidado a maneira que você tem vivido. Cuidado de dar liberdade para o seu corpo pecaminoso. Cuidado de não prestar atenção nas coisas de Deus. Fatalmente você vai cair. E se você cair, a consequência vai vir. Deus perdoa, mas tem muita gente sofrendo e não precisava. Porque se permitiu fazer coisas que não deveria. Ao contrário disso, desenvolva um coração agradecido. Desenvolva um coração de compromisso. Ame o Senhor com todo o seu coração. Que com certeza você vai experimentar um estilo de vida completamente diferente daquilo que você imagina. Vai ter problema, vai ter lutas, mas o andar com Cristo é muito melhor. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu quero orar nessa noite, agradecendo pela tua salvação, agradecendo pela tua obra milagrosa no nosso coração. Obrigado, Senhor, pelo novo nascimento. Obrigado, Senhor, pelo presente da fé. Obrigado pelo dom gratuito que está em Cristo Jesus. Que nós possamos andar de maneira digna, compromissados contigo, te servindo com todo amor, com todo compromisso e com todo o nosso coração. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.